A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar a todos, amigos e irmãos, para juntos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos desta convenção. Desde já, nossos agradecimentos a todos os irmãos que têm participado conosco semanalmente, um vídeo, A videoaula que nós temos levado aos irmãos, e estamos agradecendo aos inscritos e àqueles irmãos também que têm visto nossos vídeos. Agradeço também a Deus, a Convenção Batista Fluminense, por ter nos proporcionado com mais uma edição da revista da Palavra e Vida, E também, irmãos, falar sobre a revista, que é o tema central aqui do nosso estudo, o Reino, o Monte, a Cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Quem escreveu essa revista, dessas lições, essas 13 lições, foi o pastor Luciano Conzedê, E também já temos falado sobre esse querido pastor que no início dos outros vídeos foi feita a biografia desse querido pastor. Estaremos orando a Deus para darmos abertura agora a esse estudo, Juntamente vamos elevar a Deus em oração. Pai querido, Deus eterno, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado à sua igreja, a cada um de nós, para estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical, a revista Palavra e Vida, que o Senhor possa estar abençoando as nossas famílias, guardando-nos, livrando de todo mal, dando a sabedoria dos altos céus, Senhor, para podermos, ó Deus, aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te agradecer para todos sempre. Amém. Como já falamos, estamos estudando o Reino e também o Sermão do Monte, a cidadania do Reino dos Céus, Irmãos, vamos estudar a 6ª lição, que tem como título uma oração genuína. Vamos falar basicamente da oração, Vamos expor essa lição. Nós falamos na lição passada, Deus conhece a intenção do coração. Agora Jesus vai ensinar sobre a oração. O texto base que é nos proposto aqui é Mateus 6, 5 e 8. E vamos estar estudando agora, lendo, na verdade, esse texto, Mateus 6. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, Por mais que seja virtual, esse vídeo, os irmãos estejam um pouquinho distantes, de nós, mas através do vídeo. Escola Bíblica Dominical se usa a Bíblia, Então vamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer a leitura desse texto. Mateus 6, versículo de 5 a 8. 3 versículos apenas, Diz assim a palavra de Deus: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e à esquina das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora a teu pai que vê o que está em oculto, ou em secreto, E o teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falares, serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes, irmãos? Com certeza Deus sabe todas as coisas.
O objetivo desse estudo, dessa exposição, é, ao final desse estudo, você compreenderá que a negligência da oração é uma das principais causas da estagnação na vida cristã. Então, nós sabemos que a negligência, a falta de oração, deixa o crente raquítico, né? Não há crescimento. Estudamos a última exposição sobre o fato de Deus conhecer a intenção do nosso coração, o perigo da vaidade e a necessidade da integridade para com Deus, né? Após o exemplo das esmolas, Cristo ensina-nos a respeito da oração. Sabemos que a oração move o coração de Deus, né? A oração transforma tudo, por isso devemos orar e continuar orando até que começamos a orar de verdade. A. W. Tozer, esse pastor americano, proferiu esse pensamento, né? Essa frase em si. Então nós devemos continuar orando, né? E orando até começarmos a orar de verdade, porque a oração, ela não tem fim, ela sempre tem necessidade do cristão orar, mesmo porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito das potestades das trevas, que tenta desviar o foco do crente ou do cristão para as coisas que não agradam a Deus. E dentre muitas coisas que não agradam a Deus, o principal delas é o pecado. E nós sabemos que o pecado é aquilo que desvia do foco, erra, né? O foco, ou sai do propósito de Deus. A palavra orar, em suas mais diversas formas, é encontrada 370 vezes na Bíblia. Então nós sabemos que há uma grande importância de oração, pois a própria Bíblia fala sobre oração, que se encontra na Bíblia ali 370 vezes. Então não é pouco, né, irmão? É uma necessidade constante de orar. De acordo com Strong, né? Quero crer que seja aqui, Strong deve ser um pregador, né? Tabith Anabili, um escritor americano, em seu livro 9 Marcas, quando pergunta o que é um membro de uma igreja saudável, ele destaca a oração. Então, esse escritor ele declara, né, ali que nós reconhecemos uma igreja saudável quando era uma igreja que ora, né, que tem seu momento com Deus. E ele colocou aqui assim: orar não é pleitear uma causa diante de Deus indisposto, é pensar os pensamentos de Deus e a maneira de Deus. Então a oração ela tem que estar no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, para que Deus realize a obra perfeitamente em nossos corações. Não seja o que eu quero, como Jesus falou, mas seja como o Senhor quer, né? Estamos diante de um contexto que adverte contra o erro de fazer da oração um balbuciar inteligível, como é feito pelos pagãos, né? Então, a oração ela tem em seu aspecto um propósito, né? De alcançar a misericórdia de Deus, a compaixão, e também você está em comunhão com Deus. Mais uma vez vemos um esforço para impressionar homens. A oração não deve para ser impressionar pessoas, mas sim o Criador. Só devemos tomar cuidado com o contexto no verso 6. Achar que devemos orar somente no quarto, né? Então, irmãos, como está falado aqui no versículo 6,
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora ao teu Pai que vê o que está em secreto, em oculto, né? Então, irmãos, o autor aqui, ele busca dizer que a oração é a todo tempo, não é só no quarto, né? Você está no trânsito, você está em constante oração. Mesmo porque fora da sua residência há mais perigo, né? Que estamos expostos nesse mundo. Não existe direcionamento para isso, mas uma vez está ligado ao fato da vaidade humana de desejar holofotes, né? Muitos querem representar diante dos homens, né, e trazer holofotes para si. Existe uma advertência de se tentar controlar a Deus para se obter vantagem egoísta, né? Oração você não é como se você negociasse com Deus para que Deus te abençoasse de alguma forma, não. Você vai orar pela necessidade que nós temos de estar em comunhão com Deus, e através da oração você se expressa diante de Deus da forma mais simples possível, para que Deus entenda que você tem um coração voltado para o propósito dele, para o objetivo que ele quer te usar, que seja na obra, que seja na sua família, em qualquer momento, em qualquer lugar, você seja um instrumento na mão de Deus. Os grandes homens de Deus foram homens de oração. Nós vamos pegar um por um, foram homens que tiveram contato com Deus, né? Foram homens que ouviram a voz do Criador. Sabemos que uma da queda do homem foi porque realmente não obedeceu a voz, né? O pecado que o homem cometeu diante de Deus no princípio foi a desobediência. Exatamente porque ele não ouviu o mandado de Deus, que não era para mexer na árvore da ciência do mal, que muitos querem dizer que aquele fruto era até uma maçã, mas não é. É um fruto chamado a árvore da ciência do mal. Porque depois que o homem provou daquele fruto, os seus olhos foram abertos e descobriu toda a maldade que existia no mundo, né? O homem era um ser inocente, não tinha conhecimento das maldades. Hoje nós vemos como a maldade cresce dia por dia e o homem se afasta do propósito de Deus, né? Que é estar junto com o homem, participar das coisas do homem e dos projetos que Deus tem para toda a criação. E nós sabemos que nós somos as primícias, né, da criação. O homem é a primícia. E tudo que nós vemos que Deus criou com sabedoria e entendimento. Existe uma advertência de se tentar controlar Deus para se obter vantagem egoísta. Além disso, não há proibição sincera, repetição no Getsêmani. Jesus orou 3 vezes dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, 44. Essa aqui é aquela oração que Jesus ele está no momento da sua partida aqui desse mundo e ele começa a ter angústia, né? Porque sabe que vai enfrentar a morte, né? Uma das terríveis, mas ele enfrentou e foi vencedor. E a morte não pode deter o nosso Criador, porque ele é o príncipe da vida, né? Jesus é o príncipe da vida. Nós vamos ler aqui esse versículo agora, para ver o contexto que o autor está colocando, né, irmãos? 26, 44. Deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Mas o que o autor quer colocar aqui, que a Bíblia ensina, Jesus mesmo ensinou que não devemos repetir, né, fazer orações repetidas. Mas Jesus repetiu aqui porque Deus conhecia a sinceridade do coração.
E precisamos entender que não é muito falar, não é informar o que Deus, porque Ele já sabe o que falamos antes de falarmos, né? Então, as nossas palavras têm que ser sinceras diante de Deus. O Salmo 139 vai falar sobre isso, que Deus já conhece os nossos pedidos, as nossas orações, né? Precisamos entender que não é muito falar, não é informar a Deus, porque Ele já sabe o que falaremos antes de falarmos, né? Vamos agora passar para o tópico, o primeiro tópico, né? Que diz assim, padrões de conduta. O antigo, hipócritas e gentios, e o novo, discípulos de Cristo, né? Para fazer uma comparação. Porque por Cristo ser o novo legislador de nossas vidas, temos a interpretações de discernimento a respeito da conduta ideal aos discípulos. Sabemos que o Senhor Jesus difere até mesmo dos rabinos, né? Nós podemos dizer que, de acordo com o dicionário, conduta, maneira de se portar, modo como alguém se comporta, né? Vive, comportamento e atitude de uma ótima conduta no trabalho, né? Então são pessoas, a conduta nos leva a ter uma maneira de se portar diante do mundo, modo de comportar, né? E os padrões, grandeza, modelo para medidas. Interessante quando bota esse tópico, padrões de conduta, né? Grandeza de modelo para medidas, comprimento, quantidade, valor determinado e intencionalidade por uma entidade, né? Então, irmão, nós vemos que isso é a conduta. O Evangelho de Mateus não pode ser humilhado à disposição do documento judaico, né? De fato, visava ser um manual de instrução cristã. Nem um padrão de conduta mais elevado é estabelecido. Então, os evangelhos de Mateus, que fala referente à oração, são muito elevados porque ele trata realmente do que nós precisamos para com Deus. A oração, irmão, ela tem como uma fortificação para o crente estar mais ligado a Deus. Porque você às vezes, muitas vezes, você fecha os olhos na oração. Não que você, de olhos abertos, você não pode orar. Porque, na verdade, essa palavra oração é você falar com Deus, dialogar com Deus. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos para orar, é porque você quer estar mais próximo de Deus, que você possa visualizar ali como se Deus, você estivesse vendo Deus através daquela oração, você sentiu o toque de Deus, né? Então a oração eles faz nos aproximar de Deus. Jesus está penetrando ao coração dos seus discípulos em espiritualidade, vai além dos dogmas estabelecidos pelos rabinos, e está acima da prática de líderes religiosos de cada tempo. Jesus, ele fala de uma forma que a humanidade pode entender, né? Não algo superficial que muitas das vezes muitas pessoas não entendem, mas Jesus está tratando de algo que nós podemos entender, que a oração, você entra com uma sinceridade no seu coração para com Deus, e Deus, que conhece você, vai ver a sua sinceridade e vai te abençoar de uma forma grandiosa, né? Jesus está tratando disso aqui bem simples, aquelas pessoas que não conheciam Deus profundamente. Você vai ver que já tinha os líderes religiosos
Mas Jesus veio para reestruturar aquilo que foi perdido, porque o propósito de Deus foi que a lei, né, a princípio a lei seria uma base para ser cumprida, mas o homem, ele não tem condição dele mesmo cumprir os propósitos de Deus. Então, através de Jesus, nós viemos a buscar sabedoria em Deus para cumprir o propósito de Deus, né? Tanto é que Jesus pagou o preço maior por nós. A obediência que ele nos transfere através da sua vida sacrificial, né? Jesus está penetrando o coração dos seus discípulos com essa espiritualidade, né? Fazendo que o homem entenda que não é na presença das pessoas que você vai agradar a Deus ou não, né? Porque muitas das vezes aquelas pessoas não estavam nem aí para Deus, somente para aparecer para as pessoas. Pura aparência. Vá além dos dogmas. Então nós sabemos que dogmas, os preceitos inquestionáveis, próprios e mais importantes de uma doutrina religiosa. Mais do que aqueles dogmas daquela religião, né? Daqueles preceitos. Por isso que Jesus sempre combateu muitas das vezes a doutrina dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos daquela época, porque eles davam muito mais valor aos dogmas do que realmente o que convinha a obediência a Deus, né? Por isso que ele falou muitas das vezes, eu quero misericórdia, não sacrifício, né? Deus falando com a humanidade. E às vezes eles pensavam que o sacrifício era mais importante. Não, a obediência a Deus é muito melhor, né? Está acima da prática de líderes religiosos a cada tempo. No verso 6 esclarece mais um pouco a nossa consciência. Tu, porém, quando entrares, versículo 6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, oras ao teu pai, o teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto, te recompensará. Aí ele faz aqui uma colocação aqui do quarto, né? Quarto, tamion. Isso aqui em hebraico, deve ser em grego, né? Em grego. Contratação de um suposto derivado de tamias, dispensador, são locais, né? Que comparação a um quarto. Ou distribuidor, câmara de armazenamento, depósito, um quarto interno, câmara secreta, lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Um lugar reservado para você, Deus. É o que eu já falei aqui, né? É o momento que você tem mais aproximação com Deus. A oração, muitas das vezes, se torna um monte, né? Elevado na sua vida, porque você está em contato com Deus. Lembra que Moisés, Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, lá no, creio que deveria ser no monte, né? Onde tinha... Ali aí estava pastoreando aquelas ovelhas, né? Então, nós vemos que é um lugar que Deus gosta de estar, né? E Deus, muitas das vezes, são lugares desérticos que Deus mais aparece na vida do ser humano, né? Então, irmãos, nós vemos aqui um lugar secreto, onde você desfruta a plena comunhão com Deus. Uma oração que não estabelecer intimidade e contato genuíno com Deus é inútil. Se você não tem esse contato com Deus, se você não é verdadeira com Deus, se você não coloca os seus anseios, seus desejos com sinceridade na presença de Deus, é inútil aquela oração. É inútil esse contato que você tem. Então, por isso que ele sabe a sinceridade do coração. Ele conhece a pessoa que quer ter realmente uma comunhão profunda com Ele. Não adianta enganar a Deus. A Deus ninguém se engana. Jesus presume que seus seguidores deem esmola e orem e insiste repelindo as motivações erradas. Quais seriam essas motivações erradas? Para que levantasse holofotes sobre ele, para que brilhasse
para ele. Não, que toda a glória seja dada ao Rei da glória, né? A Jesus, ao nosso Senhor, a Deus. Então, irmãos, muitas pessoas ali, os irmãos, reparem que muitas censuraram aquele publicano, quando Jesus falou sobre essa parábola do publicano, né? Que batia no seu peito, né? Porque o publicano, ele estava falando o que era que ele estava sentindo. E o outro se explicando a forma como fazia diante de Deus. E Deus sabe tudo, conhece todo o nosso ser. Então, não há por que representarmos diante de Deus. Então, nós falamos da padrões de consulta nesse primeiro tópico. Agora, basicamente, vamos relembrar aqui o que eu já falei. A sinceridade do coração na oração, né, irmãos? Está dentro do nosso contexto aqui, o que nós já temos falado. O que deve caracterizar as nossas orações? Então, aqui vai ser detalhado. Jesus menciona no versículo 6 a integridade diante de Deus. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente ele se expressa da forma diante de Deus. O seu desejo sincero, né? B. Os pagãos acreditavam que repetindo muitas vezes o nome dos seus deuses seria atendido. Versículo 7, né? Vamos voltar aqui o texto aqui que eu tirei do Mateus 6. Só um instantinho. Deixa eu voltar aqui. Mateus 6, versículo 7. Orando, como gentios que pensam por muito falar, serão ouvidos. Então eles repetiam essas orações, né, para os seus deuses, achando que... Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, né, irmãos? Deus que criou o céu e a terra. E Deus já sabe, já conhece, né? E Ele faz essa advertência que nós não faríamos as mesmas coisas que o mundo faz, né? Que o pagão faz. Jesus ensina que a sinceridade reflete o caráter cristão e a convicção da fé. Como lemos em Hebreus 10, 22, assim, aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, né? Para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, né? Então nós temos que buscar essa água viva, né? Que o próprio Jesus falou à mulher samaritana que jorraria essa água para a vida eterna, né? Então, irmãos, como é prazeroso saber que nós servimos a um Deus que tudo pode e que Ele nos dá essa oportunidade de falar com Ele através da oração. Jesus nos deixou esse modelo de oração para que momentos bons e difíceis também tivessem um refúgio na presença de Deus. Buscando em oração, em constante comunhão, nós estamos firmados naquele que tudo pode, né? No Senhor Jesus. O apóstolo Paulo testemunhou que se recomendava pela bondade o amor sincero. 2 Coríntios 6, 6. Pois precisamos de unção espiritual extraordinária e não com poder intelectual extraordinário. Vamos ler aqui 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui a Bíblia eletrônica, né? Vai custar um pouquinho aqui, mas vamos lá. 2 Coríntios 6, 6. Em pureza e conhecimento de paciência e bondade no Espírito Santo e no amor. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo
e no amor sincero, né, irmãos? O Spurgeon, né, o pregador, né, americano, ele fala aqui: precisamos de unção espiritual extraordinária e não de poder intelectual extraordinário, né? Na verdade, quando ele fala aqui de unção espiritual, é a presença de Deus na vida de um cristão. Porque quem tem a mente de Cristo é um ser extraordinário, né? Pensa como Deus, né? Age como Deus, porque se reflete na vida cristã com os propósitos divinos. Terceiro e último ponto da nossa lição dessa semana, vamos falar: não desanime. A oração é uma constância, como eu falei, né? Ela não tem fim. Mesmo porque as nossas lutas aqui nesse mundo, né? Elas são constantes. Todo dia há um ataque feroz do inimigo para desanimar o cristão de ter comunhão com o seu Criador, de ter convívio saudável com o nosso Deus. Porque ainda que Deus queira ter relações, comunhão com o homem, muitas das vezes o homem ele procura distância dos princípios de Deus. Mas por quê? Porque há uma luta espiritual que muitas das vezes não vemos, mas que ela está entre nós. Por isso que ele fala aqui, o autor coloca: não desanime. Em Lucas 18, que nós vamos ler agora, Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Vamos ler esses 8 versículos. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos. Jesus propondo essa parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los, de ensiná-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar, né? Agora, os irmãos talvez não vão ver, mas aqui, ó, eu tenho um quadro aqui que fala: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 17, né? Orar, devemos orar sem cessar, né? E Jesus está falando para a gente continuamente orar e jamais desanimar. Ele lhes contou: uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Quantas pessoas não temem a Deus, né, irmãos? Tampouco era sensível à necessidade das pessoas. Além desse juiz não temer a Deus, ele era um juiz iníquo, né, pecador, ele não temia, não fazia justiça às pessoas. Havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que eu pretei contra o meu adversário, né? Ele por algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus. Ele mesmo reconhece que não temia a Deus, olha só. Nem respeito pessoa alguma. É uma pessoa totalmente difícil, né? Contudo, esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais, né? Então, concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los, né? Muitas das vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas ainda que Deus custe, né? Deus não atenda nossos pedidos da forma como a gente quer, eu vos asseguro que ele vos fará sua justiça depressa. Deus fará, né? No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra, né? Ele ainda faz esse ressalto. Então, irmãos, é necessário que nós cremos, que nós tenhamos fé, né? Que Deus é poderoso e pode realizar sobre nós, né?
E ele fala assim, Jesus ensina a olhar para... Na parábola do juiz iníquo, aprendemos que não podemos desanimar diante das intempéries da vida. Analisando Mateus 6, 7, 8 e Lucas 18, 1, 8, podemos chegar à conclusão de que o que importa não é o tamanho da oração, e sim a atitude do coração. Então já temos falado sobre a atitude do coração. E sim a atitude do coração. Além disso, orar sem cessar é imperativo. Como eu já falei aqui, né? Em 1 Tessalonicenses 5, 17, né? E fala sobre oração sem cessar. É imperativo. É uma ordem, né? Muito tem a tendência de desistir de orar. Nós temos essa tendência de desistir de orar. Pressionado pela circunstância, tende a jogar a toalha, mas nós que pertencemos ao reino de Deus precisamos perseverar. Então essa é a palavra de perseverar, né? Constantemente em oração. Jesus ensina a olhar para Deus como Pai, né? Por isso ele começa, Pai nosso que estás no céu. É o ensinamento que nós devemos ter. Agora, o Senhor não é mais o nosso Senhor, né? Vamos dizer assim, como o Senhor trata o escravo, mas agora somos filhos adquiridos por Deus. Temos um Pai, né? Pois Ele nos resgatou, nos adotou. Pois o mesmo Pai que recompensa é o que conhece nossas necessidades. Então, Ele que nos dá a recompensa, Ele que sabe a nossa necessidade. Concluindo esse estudo, irmãos, Deus está convidando a todos os que escutam a fazer em constante oração. Ele diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus quer curar a terra, Deus quer que nós libertemos do pecado, afastamos dos maus caminhos para ter uma direção. 2 Crônicas 7:14. Deus nos convoca à oração. Jeremias 29:13. Vamos ler aqui Jeremias. Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Se nós buscarmos a Deus de todo o coração, com certeza vamos encontrar Deus, vamos ser atendido por Deus nas nossas necessidades. E Tiago também, no discípulo Tiago também, né? Tiago 4:8. Achegai-vos a Deus. Então eles falam, vamos achegar a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá de todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Na verdade, quando nós aproximamos para Deus, perto de Deus, Ele quer que nós consertemos, né? E mudemos de vida e passamos a obedecer à sua voz. Gregory Friesel, em livro O Retorno à Santidade, fala-nos do extremo desprazer de Deus com a adoração insincera e rituais vazios, né? Aquelas coisas que não têm sentido nenhum e acham que estão agradando a Deus, mas Deus conhece os seus corações.
Varre o RBC. Diz que as ofertas nas mãos, sem uma fé obediente no coração, torna-se sacrifício de todos. Então, irmãos, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, como diz lá, né? Que devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, porque a Deus ninguém engana, né? Vamos estar orando, fazendo para finalizar algumas perguntas para pensar e agir. Primeira pergunta: a prática da oração em sua vida cristã agrada a Deus? É uma pergunta para ser respondida a cada um de nós, né? Segunda: os discípulos oram sem cessar e obedecem, recebem de Deus provisão e direcionamento para a vida. Você tem a prática de levar tudo a Deus em oração, confiando em seu poder? Uma pergunta pessoalmente para cada um, né? Terceiro, a fé obediente no coração é imprescindível no reino de Deus. Você, ao orar, está pronto a obedecer se Deus disser sim, não ou espere, né? Vamos ficar por aqui. Agradecer a Deus mais uma vez através da oração, a presença dos irmãos que ficaram conosco. Inscreva no nosso canal, deixe a sua opinião, seu comentário e nós estaremos orando agora para finalizar essa oração, incluindo vocês também, meus amigos, meus irmãos, na oração ao nosso Deus, né? Vamos terminar, né? Eu sempre faço isso aí, termino os nossos vídeos em oração, começo normalmente, terminamos em oração. É uma prática que devemos pôr a cada dia, né? Porque a oração, ela move o coração de Deus, né? Vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua bênção, né, sobre a vida. E você que tem algum pedido, né, mesmo distante, você pode fazer esse pedido no seu coração, crendo que Deus é poderoso, que pode te atender. Muitas das vezes, colocamos a fé em tantas coisas e não naquele que pode resolver os nossos problemas, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Criador do céu e da terra, como é maravilhoso, Senhor, ouvir a sua voz e estar na sua presença e crer no teu poder, na tua existência, sabendo, Senhor, que somos meros homens, somos pessoas, Senhor, sem nenhum conhecimento muitas das vezes, mas o nosso entendimento nos leva, Senhor, a buscar a tua face, porque cremos, porque sabemos que há um Deus, Senhor, acima de todas as coisas, pela qual nós vemos a criação de todo esse mundo, de todo esse universo. E muitas das vezes, Senhor, desobedecemos a sua voz, querendo ouvir a razão dos nossos pensamentos. Mas, Deus, agora colocamos na tua presença, para que o Senhor venha sobre cada um de nós. Ouve a nossa oração, o nosso clamor, ouve a oração do teu povo, que pede, que clama, que suplica, que o Senhor possa derramar as bênçãos celestiais sobre a vida de cada um deles, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, fortificando a nossa fé a cada dia, a te buscar em espírito de adoração, a clamar e suplicar, ó Deus, ao Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo crê, que tudo se estabelece, Senhor, com os padrões morais estabelecidos por ti, ó Deus, a qual o Senhor nos deu a razão da fé, pela qual cremos no nome poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, a qual morreu e ressuscitou e permanece vivo, Senhor, para todo sempre. A Ele que era, que é e que há de ser para todo sempre. Ao único Deus maravilhoso que cremos, e nesse nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual venceu a morte. Por isso, Deus, nós clamamos e suplicamos e louvamos e bendizemos, Senhor, a Ti, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Um Deus amável, um Deus que ama o ser humano. E por isso, Senhor, entregou o Seu Filho, o Seu único Filho por nós na cruz. Quanto a zombaria, quanto, Senhor, ofensa, quanto, Senhor,
Ele padeceu por nós. E muitas das vezes, Senhor, não valorizamos o que Jesus fez por nós, se entregando na cruz. Ó Deus, carregando aquela cruz pesada, os espinhos, Senhor, na fronte da sua cabeça, ó Deus. Ó Senhor, o chicote que muitas das vezes dilacerava a sua carne, Senhor, o seu sofrimento. Não fazemos a mínima, Senhor, mas podemos imaginar o sofrimento, a angústia do teu filho na cruz, porque ele sofreu, e com certeza ainda sofre pela multidão que vai para o inferno, Senhor, porque ainda está com o coração endurecido, ó Deus, petrificado, Senhor, como uma pedra, ó Deus, porque ainda não ouviu a voz do Espírito Santo. Senhor, abre o seu entendimento, seus corações, para ouvir e ecoar na sua mente, ó Deus, que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Ó Deus, faça isso. Põe a fé a cada dia em nosso coração. Que jamais, Senhor, venhamos olhar para trás e se arrepender, Senhor. Que nós, uma vez que colocamos a mão no arado, não podemos voltar para trás. Lembramos que aquela mulher de Ló, quando virou para trás, virou uma estátua de sal. É um sinal que Deus não quer que olhamos para trás, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Olhando para o alto, da onde virá um socorro. E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, Senhor, somos agradecidos, todos nós, juntos, damos glória, honra ao teu santíssimo nome. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração para tudo sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, quero te agradecer mais uma vez e dizer, se você tem gostado dos nossos vídeos, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? 24 horas compartilhando amor.